Olá, meus queridos estudantes do cursinho da Lala, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ecologia, nossa aula 11, apostila aberta, seguindo o conteúdo aí e registrando aí as informações. Bom, como a gente fala de ecologia, o que é ecologia, né? O que vem à mente quando a gente fala em ecologia? A gente pensa em globoecologia, a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em natureza, mas qual é a etimologia da palavra ecologia? Então, eco significa casa, que vem do latim oikos, e logia, logis, que vem da palavra, que origina a palavra estudo, né? Então, ecologia, o estudo da casa, o estudo do nosso planeta, é um conteúdo bastante recorrente no vestibulinho, um conteúdo muito importante, onde a gente trabalha toda essa questão da nossa relação com o meio ambiente, o respeito, o cuidado e a preservação, acima de tudo, da nossa casa. Beleza? Então vamos lá. Quais são os níveis de organização? Então nós temos célula, várias células vão compor um tecido, que vão compor um órgão, que vão compor um sistema, que vão compor um organismo, que o organismo, no caso, é uma espécie. Várias espécies nós temos uma população, diferentes populações nós temos uma comunidade, diferentes populações, juntamente com os fatores ambientais, ou melhor, a comunidade mais os fatores ambientais, nós temos um ecossistema e vários ecossistemas aí, ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, nós temos uma biosfera, bio, vida e esfera, o círculo, nós temos o planeta Terra, beleza? Então vamos lá, espécie, qual que é a definição de espécie? O Mayer, um biólogo muito bem sucedido, nasceu em 1904, faleceu agora no ano de 2005, bem recente, ele fez a definição, uma definição muito perfeita em relação a espécies. Existem várias definições, mas a definição mais utilizada hoje, mais aceita, é que o que é uma espécie? Então, ó, indivíduos capazes de cruzarem entre si e gerarem descendentes férteis. Beleza? Então nós temos aí, por exemplo, quando a gente fala de cães familiares, o cachorro. O cachorro, nós temos aí diferentes raças, beleza? Porém, eles são da mesma espécie, têm características diferentes, porém pertencem à mesma espécie. E quando a gente cruza dois cães, tá, de raças diferentes, que seja, não importa, pode ser um poodle com um Yorkshire, nós vamos ter um descendente. E esse descendente, ele vai ser fértil, ele é capaz de se reproduzir quando ele crescer, logicamente. Agora, quando a gente cruza indivíduos de espécies diferentes, pode acontecer de gerar um descendente, tá? Nós temos aí o exemplo quando a gente cruza a mula, o asno, por exemplo, quando a gente cruza o asno com a égua, que vai nascer a mula, por exemplo. Ou melhor, essa mula vai ser um híbrido, tá? Que ela não é capaz de gerar descendentes férteis. Quando vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão ver lá o leão cruzando com um tigre. Nasceu lá um tigon, ou tiglon, que é um leão com o tigre. Esse filhote, ele vai crescer e ele não é capaz de se reproduzir. Ele não pode gerar descendentes férteis porque ele é um híbrido, beleza? Então, toda vez que eu cruzar indivíduos da mesma espécie, eu vou obter descendentes férteis, beleza? Tudo bem? Logicamente, se acontecer algum problema durante a gestação, alguma mutação, pode acontecer, nascer com alguma deficiência, alguma anomalia genética, tá? Mas seguindo um padrão normal, indivíduos da mesma espécie são capazes de gerarem descendentes férteis, beleza? Bom, população. O que é população? Então, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie.
beleza? Então, vamos medir o índice populacional da região de Paulínia. População do quê? População de cães? Vamos contar quantos cães tem. População de gatos? Vamos contar quantos gatos tem na região e assim por diante. População de seres humanos? Vamos fazer aí a contagem das pessoas, beleza? Bom, comunidade. Então, o que é comunidade? Comunidade é um conjunto de populações. Então, quando eu tenho várias populações, eu tenho uma comunidade. Por exemplo, eu tenho lá no meu quintal, eu tenho lá cachorro, eu tenho lá gato, eu tenho um ratinho, tenho pernilongo, ou melhor, se eu tenho vários indivíduos vários indivíduos de espécies diferentes, eu vou ter uma comunidade, beleza? E ecossistema. Então, ecossistema. Então, nós temos comunidades mais fatores ambientais. Ou melhor, num ecossistema, eu vou ter a união de fatores bióticos e fatores abióticos. Ou melhor, eu vou ter diferentes seres vivos, mais os fatores ambientais. Eu tenho aí um ecossistema, beleza? Então nós temos a Mata Atlântica, que é um ecossistema, nós temos a Floresta Amazônica, a Caatinga, nós temos todos os biomas nacionais, por exemplo, são ecossistemas, o Cerrado, Pampas, Pantanal e assim por diante, beleza? E biosfera? O que é biosfera? Biosfera, em poucas palavras, é o nosso planeta, ou melhor, é a união dos ecossistemas. Planeta, ou melhor, vários ecossistemas. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa sequência. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ficou meio zoadinho aqui, né? Então, cruzar bem. Beleza? Bom, seguinte, habitat. O que é o habitat? É o local onde o ser vivo habita, onde o ser vivo mora. Ou melhor, habitat é o endereço da espécie. Beleza? Então, habitat é onde diferentes espécies vivem, tá? Em determinada região, nós temos aí a definição de habitat. Diferentes espécies vivem em determinada região, essa região nós vamos chamar de habitat, beleza? Por exemplo, os peixes vão habitar os rios, vão habitar os lagos, a onça vai habitar a floresta, e assim sucessivamente. Os macacos vão habitar as florestas, porém, se nós definirmos mais, ele vai habitar as árvores, por exemplo, beleza? Desde que sejam animais arborícolas, porque tem muitos animais, muitos macacos no caso, que são terrestres, por exemplo, que ficam mais no solo ao invés das árvores. Tudo bem? Bom, vamos lá, continuando. E nicho ecológico? Nicho ecológico é a pegada do vestibulinho, galera. Toda vez cai alguma coisa relacionando habitat com nicho ecológico. E isso gera uma dúvida muito grande, vocês não podem ter essa dúvida, beleza? Habitat é o local onde determinada espécie vive. E nicho ecológico? Nicho são as atividades desta espécie naquele local, beleza? Então, nós podemos definir como a profissão, beleza? Por exemplo, um macaco, por exemplo. O macaco ele vive no mesmo habitat de um leão, tá? Na floresta, beleza? Porém, eles estão em nichos ecológicos diferentes. Eles possuem atividades diferentes. Enquanto que o macaco ele é arborícola e ele come frutas e pequenos insetos, o que o leão, por exemplo, ele vai comer? Ele vai comer carne, tá? Ele vai ser um consumidor
carnívoro, enquanto que o macaco ele vai ser um consumidor onívoro, ele vai comer insetos e vai comer vegetais. Ou alguns nem são onívoros, eles são frutíferos, tá? Eles comem só vegetais, eles são herbívoros, tudo bem? Beleza? Um exemplo para ficar mais claro para vocês de nicho ecológico, assim, eu tenho uma padaria, e eu tenho uma padaria bem chique, que é com um público bem elitizado, o meu cafezinho lá custa R$10 e tal. Aí um outro senhorzinho, ele vai lá e abre uma padaria do meu lado. Ele vai concorrer comigo? Depende. A padaria dele, o café custa R$2. O pãozinho de queijo custa 50 centavos, enquanto que o meu lá custa R$8. Ou melhor, nós vamos atingir nichos ecológicos diferentes, nichos profissionais diferentes. Enquanto que o meu nicho é atender um público mais elitizado, o nicho dele é atender um público mais simples, menos favorecido. Beleza? Então, o nicho ecológico é o conjunto de atividades, é a profissão do indivíduo, é o horário que ele dorme, se ele tem hábito noturno, se ele tem hábito diurno, se ele tem um hábito crepuscular noturno, entardecer, se ele come frutas, se ele é carnívoro, se ele é um predador ou se ele é uma presa. Então, nicho ecológico nós vamos definir como uma profissão. São as atividades que a espécie pratica, que a espécie está ali ocupando aquele habitat com nichos ecológicos diferentes de outros animais que podem habitar ali juntamente com ele. Beleza? Vamos lá. Cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? Formada por níveis tróficos por onde a energia é transferida. Então, na cadeia alimentar, galera, a gente vai estudar os níveis tróficos da cadeia alimentar. Quais são os níveis tróficos da cadeia alimentar? Nós temos os produtores, que são os fotossintetizantes, ou melhor, os produtores são os que produzem o próprio alimento, o próprio nome já diz, que são os vegetais, que são as plantas, os produtores, e nós teremos os consumidores, tá? Esses consumidores, eles vão consumir os produtores e também pode consumir outros consumidores, beleza? Se ele consumir um produtor, nós vamos chamá-lo de consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, tanto faz. Pode aparecer consumidor primário, como pode aparecer consumidor de primeira ordem. Esse consumidor primário, ele vai ser herbívoro. Beleza? Aí nós podemos ter o consumidor de segunda ordem ou secundário, que ele vai ser o quê? Carnívoro. Beleza? Consumidor primário, ele é herbívoro. Consumidor secundário, ele é carnívoro. Por que o consumidor secundário é carnívoro? Porque ele consome o consumidor primário. Então, o consumidor secundário consome o consumidor primário e o consumidor primário vai consumir o produtor. Agora, existe um consumidor terciário? Sim. Nós temos o terciário, nós temos o quaternário e assim sucessivamente. Geralmente para no quinto nível trófico, beleza? Em todas as cadeias que vocês vão observar aí, geralmente vão no máximo até o quinto nível trófico, beleza? Tudo bem? E nós vamos ter também os decompositores, como o próprio nome já diz. Os decompositores, eles decompõem a matéria orgânica, beleza? Que são os fungos e bactérias. Eles são super importantes, que eles fazem a reciclagem, beleza? Eles vão tornar o ciclo da matéria cíclico, tá? O próprio nome já diz, o ciclo da matéria. Por quê? É cíclico. Os animais, eles vão se alimentando e depois, quando eles morrem,
os decompositores vão devolver toda essa matéria orgânica para o meio ambiente, na forma de sais minerais, na forma de gases, beleza? E toda essa matéria será reaproveitada, por isso que é cíclico. E os decompositores, eles são aí os recicladores do meio ambiente, que são importantíssimos aí na ecologia, beleza? Bom, continuando então na cadeia alimentar, importante. Quando a gente for montar uma cadeia alimentar, é importante obedecer algumas regras, tá? Então vamos lá, ocorre em linha, beleza? Ocorre em linha, só tem uma opção, inicia sempre pelo produtor e afeta a parte da comida. Isso é muito importante, o pessoal inverte a ordem das setas e isso pode acarretar assim um erro em várias questões, ou melhor, vai acarretar erro em várias questões, beleza? Como que funciona então? Como assim afeta a parte da comida? Aqui, ó, fazendo uma visão rápida, tá? Aqui, cometendo um erro, o pessoal olha aqui, ó, o milho aponta a seta para o rato, aponta a seta para a serpente, aponta a seta para o gavião. Beleza. Então tá errado, porque o milho come o rato come a serpente. Não, a gente vai fazer a leitura sempre desse jeito, ó. Leia-se, o milho é comido pelo rato, que é comido pela serpente, tá? Então sempre a gente vai ler desta forma. A seta sempre parte da comida e aponta para quem come, beleza? Então, ó, o milho é comido pelo rato, o rato é comido pela serpente, a serpente é comido pelo gavião. Então, é muito importante que vocês leiam dessa forma, porque se vocês olharem assim, o rato come o milho. Se você ler assim, você vai querer apontar a seta para o milho e você vai estar errando, beleza? Então, bastante atenção nisso. Então, o milho, ele é comido pelo rato. O rato é comido pela serpente e assim sucessivamente. Vamos fazer a classificaçãozinha aqui. O milho, na nossa classificação aqui, quem que é o milho? O milho é o produtor e o rato. O rato não está comendo o produtor, ele está consumindo o produtor, então ele vai ser o consumidor primário ou consumidor de segunda ordem. A serpente, por exemplo, que comeu o rato, né, o rato que está sendo comido pela serpente, nós temos um consumidor de segunda ordem, e aqui o gavião nós temos um consumidor de terceira ordem. Se o milho está sendo comido pelo rato, beleza? E o milho é produtor, o rato ele é um consumidor de primeira ordem e ele é herbívoro. O rato está sendo comido pela serpente, então a serpente é de segunda ordem e ela é carnívora. O gavião, a mesma coisa, também será carnívoro, beleza? Então pode cair algumas questões aí que vocês têm que classificar em consumidor primário, secundário, terciário, tá? E quando você fala em cadeia alimentar, é muito simples. A cadeia alimentar sempre inicia do produtor, tudo bem? Sempre a gente começa do produtor. Outra coisa, só tem uma opção de comer. O milho só pode ser comido pelo rato, o milho não pode ser comido pela serpente. Na cadeia alimentar ocorre em linha, apenas uma opção e afeta a parte da comida, beleza? Logo, nós vamos ler sempre nessa ordem. O milho é comido pelo rato, aponta para o rato. O rato é comido pela serpente, aponta para a serpente. Beleza? Tranquilo? Legal? Sussa! Agora a gente vai para a teia alimentar para a próxima aula. Só um minutinho. Beleza, galera? Voltando aqui então. Nós trabalhamos cadeia alimentar, agora a teia alimentar. Teia alimentar é o mesmo esquema da cadeia, porém com algumas diferenças. Tá? Na teia alimentar nós teremos várias opções, beleza? Um indivíduo ele pode ser predado por 1, por 2, por 3 indivíduos. E ele é em formato de teia, ele não é em formato de linha, como a gente pode observar aqui, beleza? Bom, a leitura nós sempre vamos iniciar pelo produtor. Tudo bem? Porém, o que acontece aqui? Ó? O pássaro
O rato, a serpente, o inseto, o gavião, eles podem pertencer a consumidor de primeira ordem, a consumidor de segunda ordem, a consumidor de terceira ordem, depende da forma com que eu for ler. Então isso é muito importante na hora de resolver os exercícios de teia alimentar, onde ele pergunta, o gavião, ele pode ser quais consumidores? Aí assinala a alternativa, consumidor primário, secundário e terciário, apenas consumidor secundário, apenas consumidor terciário. Então tem muitas questões desta forma, isso é bastante recorrente. Beleza? Então vamos lá. O milho ele é um produtor, o milho ele é comido pelo pássaro. O pássaro, consumidor primário. Beleza? O pássaro, que é consumidor primário, ele é comido pelo gavião. Beleza? O gavião aqui ele entra como consumidor secundário. Se nós lermos assim, ó, o milho é comido pelo inseto. O inseto é comido pelo gavião. O gavião ele também está sendo aí consumidor de segunda ordem, beleza? E se nós lermos, o milho é comido pelo rato, o rato é comido pela serpente, a serpente é comida pelo gavião. Olha aqui, o milho é comido pelo rato, o rato consumidor de primeira ordem, serpente consumidor de segunda ordem e o gavião consumidor de terceira ordem. Então o gavião aqui, ó, ele pode estar no nível trófico de consumidor de segunda ordem, como ele também pode ser consumidor de terceira ordem. Olha o pássaro pode ser consumidor de primeira ordem e segunda ordem. Então, assinale a alternativa em que o pássaro é um consumidor de primeira ordem. Milho, pássaro consumidor de primeira ordem. Assinale a alternativa em que ele é de segunda ordem. Milho é comido pelo inseto, que é comido pelo pássaro. O pássaro aqui, ele estará no consumidor secundário, tá? Consumidor de segunda ordem. Agora, prestem bastante atenção na questão de nível trófico. Nível trófico, eu começo a contar do produtor. Então, ó, o pássaro aqui, milho é comido pelo pássaro. O pássaro é consumidor de primeira ordem. Mas em qual nível trófico ele está? Ele está no segundo nível trófico, porque o produtor é o nível trófico 1, é o primeiro nível trófico. Então, por exemplo, ó, o milho é comido pelo rato, o rato é consumidor primário, que é consumido pela serpente, consumidor secundário, que é consumido pelo gavião, consumidor terciário. Em qual nível trófico o gavião se encontra? No nível trófico 4. Por que no nível trófico 4? Porque ele está em terceira ordem, mais o produtor, beleza? Então, bastante atenção nessas questões de teia alimentar. Se estiver perguntando qual é a ordem do consumidor, consumidor de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, qual é o nível trófico desse consumidor? Aí é simples, se ele é um consumidor de segunda ordem, é só somar mais um, que é o produtor. Então, você terá aí o terceiro nível trófico, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, nível trófico é o nível que a gente está lendo, iniciando do produtor. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico e o quarto nível trófico. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos lá. Fluxo de energia. O que é esse fluxo de energia? É energia caminhando a cada nível trófico. Beleza? Importante. O fluxo de energia é unidirecional e diminui a cada nível trófico, pois é perdida na forma de calor. Isso é muito importante. Então, se eu perguntar aqui, ó, qual é o nível trófico que tem mais energia? O milho. Qual é o nível trófico aqui que tem menos energia? O gavião. Então, quanto mais distante ele estiver do produtor, menor será a quantidade de energia que ele vai ter. Por que isso? Porque a energia ela não é acumulativa. Então, eu tenho um produtor, faço fotossíntese, transforma a energia solar com oxigênio em energia química, em glicose. Ele vai produzir bastante energia. Aí, o rato vem e come esse milho.
Só que a hora que ele come esse milho, a gente tem que levar em consideração que o milho ele faz respiração, ele também é aeróbico. Então ele está queimando glicose pela mitocôndria e fazendo respiração celular. Com isso, ele está perdendo energia na forma de calor. O rato, ele come o milho, só que o rato ele tem um metabolismo também. Então ele vai andar, ele vai transpirar, ele vai perder a caloria que ele ingeriu na forma de calor. E ele perde, ele vai ter menos energia. Aí a serpente que comeu o rato vai comer a energia do rato, porém ela também vai gastar energia na forma de calor. Se isso não fosse verdade, toda vez que nós comêssemos, nós iríamos acumulando energia, a gente nunca iria emagrecer, beleza? Então, a cada nível trófico diminui o fluxo de energia, ou melhor, diminui a quantidade de energia. E como essa energia é perdida? Na forma de calor, beleza? Vamos lá. Magnificação trófica, aí é diferente. Os metais pesados acumulam a cada nível trófico. Então eu vou lá, aplico um agrotóxico que tem metais pesados, o chumbo, por exemplo, e outros metais. Aí um inseto vai lá e come esse vegetal. Ele acumula um pouquinho desse metal pesado nas células dele. Aí vem um animalzinho maior, come esse inseto. Ele vai acumular metais pesados que ele comeu desse inseto, só que ele comeu mais 4, 5 insetos. Então ele vai acumulando. Aí esse animalzinho está passando ali perto do riozinho, aí o jacaré vai lá e come esse animalzinho, mas o jacaré já comeu vários desses animaizinhos. Então ele acumulou mais ainda metal pesado. Ou melhor, a cada nível trófico, o produtor, que era lá o vegetal, o inseto, o consumidor primário, o animalzinho, consumidor secundário, o jacaré, consumidor terciário, carnívoro, ele vai acumular mais ainda. Então, importante, energia a cada nível trófico, ela diminui, porque ela é perdida na forma de calor. Magnificação trófica, a cada nível trófico aumenta a quantidade de metais pesados, porque é acumulativo, tudo bem? E fluxo de matéria. Fluxo de matéria é cíclico, pois os decompositores devolverão para o meio ambiente na forma de sais minerais e gases, beleza? Conforme os animais vão comendo, vão se alimentando dos outros seres ao longo da cadeia alimentar, ao longo da teia alimentar, eles vão adquirindo essa matéria orgânica e vai acumulando a matéria orgânica, não é à toa que eles vão crescendo, vão ficando mais gordinhos, mais fortes, eles vão acumulando toda essa matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela vai ser devolvida para o meio ambiente. Como vai ser devolvida para o meio ambiente? Pelos decompositores, fungos e bactérias. Beleza? Tranquilo? Bom, sobre ecologia, era isso que eu precisava falar para vocês. E já vamos para a aula 12 aqui, que são as relações ecológicas. Como o próprio nome já diz, galera, relações ecológicas são as relações que ocorrem entre os seres vivos no meio ambiente. Beleza? E nessas relações nós temos uma relação intraespecífica, ou melhor, é uma relação entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, uma relação entre as formigas, entre as abelhas, que nós vamos chamar de sociedade, por exemplo, entre os cupins, são indivíduos da mesma espécie se relacionando. Beleza? E nós temos, por exemplo, a relação interespecífica, entre espécies diferentes. Por exemplo, uma relação ecológica, predação, tá? O parasitismo. Parasitismo, o ser humano e uma lombriga, um parasita intraintestinal, por exemplo. A predação, um gato lá predando um rato, uma serpente predando um rato. Então, essa relação entre indivíduos de espécies diferentes, nós vamos chamar de interespecífica. E uma relação entre indivíduos da mesma espécie, nós vamos chamar de intraespecífica. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Essas relações, tanto intra quanto inter, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Numa relação harmônica, é uma relação de harmonia, uma relação onde ambos os indivíduos são beneficiados, ou apenas um, sem que o outro tenha perda. Beleza? Então, uma relação harmônica que, por exemplo,
que nós temos é a relação do comensalismo que nós vamos falar, que é a relação entre o peixe rêmora e o tubarão. É uma relação interespecífica, porque são entre indivíduos e espécies diferentes, porém uma relação harmônica. Por que harmônica? Porque o tubarão ele vai predar e os restos da alimentação do tubarão, esse peixinho rêmora, ele vai lá e come. Ele está prejudicando o tubarão? Não. E o tubarão está beneficiando o peixe? Sim. Então, se um sai beneficiado e ninguém sai prejudicado, nós temos uma relação harmônica. Então, ó, um bene ou dois bene. Beleza? Ou um sai beneficiado sem prejudicar o outro, ou os dois saem beneficiados. Numa relação harmônica, por exemplo, onde ambos saem beneficiados, é uma relação de simbiose do tipo protocooperação, onde que o pássaro palito vai lá e come os restos alimentares da boca do jacaré, e o jacaré vai estar fornecendo alimento para o pásssarozinho, o pássaro palito, e o pássaro palito está palitando o dente do jacaré, evitando que ele vá ter uma cárie aí, por exemplo, beleza? Então, ambos são beneficiados. Ou pode ser que apenas um saia beneficiado sem prejudicar o outro, no caso do comensalismo, que a gente também vai ver isso, tá? E numa relação desarmônica? Numa relação desarmônica, um sai bene e o outro vai sair no preju. Um vai sair beneficiado e o outro vai sair prejudicado. Numa relação de predação, onde tem a presa e o predador. O predador se beneficia e a presa sairá prejudicada, beleza? Então, em relações ecológicas, nós vamos ver relação intraespecífica ou interespecífica. Se for intra, pode ser harmônica, como pode ser desarmônica. Se for inter, também pode ser harmônica, como também pode ser desarmônica, beleza? Nunca os dois. Intra é harmônica ou desarmônica. Inter é harmônica ou desarmônica, beleza? E se é intra, nunca pode ser inter, né? Porque intra é entre indivíduos de espécies iguais e inter entre espécies diferentes, beleza? Agora a gente vai para outra lousa para a gente trabalhar todas as relações ecológicas, dando ênfase aí nas mais recorrentes no vestibulinho, beleza? Já estou voltando, galera. Vamos lá, galera, para a gente finalizar então a parte de relações ecológicas. Bom, então relação interespecífica entre indivíduos da mesma espécie, interespecífica, indivíduos de espécies diferentes, harmônica, relação benéfica, ambos saem beneficiados ou apenas um, desde que o outro não saia prejudicado, e a relação desarmônica, obrigatoriamente um sai beneficiado e o outro sai prejudicado, beleza? O que vocês precisam saber? O nome das relações ecológicas, um exemplo no meio ambiente e saber se é intra ou se é inter, beleza? Tranquilão, vamos lá. Sociedade. Então, sociedade ocorre entre abelhas, entre cupins, entre formigas, ou melhor, entre indivíduos da mesma espécie com ou sem divisão de funções. Para quem já assistiu o filme lá do B-Movie, vocês podem ver que tem lá o que faz o melzinho, o que faz a coleta, os soldados, o que cuida da rainha. Então, geralmente na sociedade tem divisão de funções. Em alguns casos, não. Beleza? Essa relação de sociedade é uma relação intraespecífica, porque são indivíduos da mesma espécie, uma relação entre abelhas, uma relação entre formigas, beleza? E harmônica. Por que harmônica? Porque é uma relação benéfica onde um está ajudando o outro. Tudo bem? Bom, predatismo é uma outra relação ecológica também, que nós temos um exemplo aqui do leão e da zebra. Então, no predatismo, nós vamos ter a presa e o predador, sendo que o predador será beneficiado e a presa será prejudicada. Nesse caso, nós teremos uma relação desarmônica e interespecífica, porque é entre indivíduos de espécies diferentes, beleza?
Esse aqui é bastante recorrente. Protocooperação, o próprio nome já diz, é uma cooperação entre indivíduos. Na protocooperação, o exemplo clássico que nós temos é o pássaro palito e o jacaré, onde que o pássaro palito ele vai comer os restos dos alimentos entre os dentes do jacaré, se alimentando, o jacaré está fornecendo alimento para ele, e o pássaro palito está limpando os dentes do jacaré. Então, ambos estão sendo beneficiados. Nesse caso, é uma relação harmônica, porque ambos estão sendo beneficiados, e é uma relação interespecífica, porque ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Lembrando que protocooperação é uma relação não obrigatória. Por quê? Se o pássaro palito desaparecer, o jacaré não vai desaparecer. Se o jacaré desaparecer, o pássaro palito não vai morrer, porque ele vai comer os restos da comida da boca do hipopótamo, por exemplo. Então não é uma relação obrigatória. Tudo bem? Um outro exemplo de protocooperação aqui seria o anu, aquele pássaro preto comendo os carrapatos do dorso do gado, por exemplo, aqueles passarinhos que ficam em cima da vaca, do boizinho lá no campo e fica bicando o couro. O que ele está fazendo? Ele está retirando os carrapatos. Então é uma relação aí de predação, porque o pássaro está comendo o carrapato, e é uma relação de protocooperação entre o pássaro e o gado, onde o pássaro está retirando o parasita do gado e o gado está fornecendo alimento para ele. Ambos estão sendo beneficiados. Beleza? Tudo bem? Vamos lá? Mutualismo. Cupim versus protozoário. Mutualismo, galera, é a mesma coisa que protocooperação, com uma diferença: obrigatório. Enquanto que a protocooperação não é obrigatória, o mutualismo é obrigatório. Ou melhor, se um desses dois que estão se relacionando morrer, o outro obrigatoriamente também vai morrer. Tá? O cupim e o protozoário intestinal, um protozoário fica no intestino do cupim, onde que esse protozoário tem a função de digerir toda a celulose que o cupim come. Então o protozoário ele faz a digestão para o cupim, e o cupim dá proteção para o protozoário. Se o protozoário morrer, ninguém vai digerir a celulose, o cupim morre. Se o cupim morrer, o protozoário que habita o intestino dele vai morrer também. Beleza? É uma relação interespecífica, porque são indivíduos de espécies diferentes, e é uma relação harmônica, onde ambos saem beneficiados. Protocooperação, mutualismo, interespecífico, harmônico, ambos saem beneficiados. Protocooperação é uma relação não obrigatória. Mutualismo é uma relação obrigatória. Beleza? Vamos lá. Competição. Leão versus leão. Cavalo versus vaca. Como assim? Numa competição entre indivíduos da mesma espécie, é uma relação intraespecífica e desarmônica. Por quê? O leão está lutando contra o leão, competindo, um vai vencer, outro vai perder. Eles estão competindo por território, estão competindo por alimento, estão competindo pela fêmea, para o acasalamento, beleza? Então, nesse caso, é uma relação intraespecífica. Porém, nós temos competição interespecífica também, que é o cavalo e a vaca. Ambos estão pastando, estão comendo capim, então eles estão competindo pelo alimento. O que pastar mais rápido, o que comer mais rápido, consegue se alimentar. O mais lento, ele deixa de se alimentar. Beleza? Então existe uma competição aí por indivíduos de espécies diferentes. Então nós temos na competição interespecífica ou intraespecífica, nós temos os dois modelos aí de relação ecológica. Lembrando que ambos desarmônicos, porque um sai beneficiado e o outro sai prejudicado. Vamos lá. Comensalismo. Esse aqui, ó, protocooperação, mutualismo, comensalismo, são os três mais recorrentes nos vestibulinhos e no vestibular. Então, comensalismo, tubarão versus rêmora. O que é esse comensalismo? O tubarão ele preda, e a hora que os restos alimentares da presa estão ali caindo, essa rêmora que fica fixa no tubarão, ela vai lá e come esses restos alimentares. A rêmora não está prejudicando o tubarão, porque é os restos da comida do tubarão. O tubarão não quer mais. Sobrou e a rêmora come o resto.
Beleza? Então a rêmora é beneficiada, porém sem prejudicar o tubarão. Por isso que é uma relação harmônica e interespecífica. Por que interespecífica? Porque entre espécies diferentes. Beleza? Comensalismo, então, a rêmora comendo os restos da presa do tubarão. Aí nós temos aqui parasitismo, também recorrente, lombriga versus homem. É uma relação interespecífica, porque são entre espécies diferentes, e é uma relação desarmônica, onde um sai beneficiado e o outro sai prejudicado. A lombriga vai espoliando, vai roubando o alimento do homem, e o homem ele acaba sendo prejudicado no parasitismo por ser uma relação desarmônica. Aí nós temos a colônia. Colônia, galera, é similar à sociedade, porém estão unidos fisicamente. Exemplo, caravela, corais, bactérias. Nessa relação de colônia, às vezes a gente fala assim, tem uma colônia de abelhas. Não, não é uma colônia de abelhas, é uma sociedade de abelhas. Porque eles estão todos juntos, trabalhando juntos, porém não estão unidos fisicamente na sociedade. E na colônia? Eles estão grudados. A caravela, por exemplo, é uma água viva. É uma água viva cheia de aguinhas vivas unidas a ela. Então, é uma colônia, são vários indivíduos unidos fisicamente. Os corais, a mesma coisa, tá? São vários corais grudados, unidos fisicamente, então a gente chama de colônia. Unidos fisicamente, colônia. Separados fisicamente, sociedade. É uma relação intraespecífica e harmônica. Eu não anotei aqui novamente porque já escrevi que é similar à sociedade. Beleza? Intraespecífica, harmônica. O canibalismo. Canibalismo, a leoa comendo o filhote. O canibalismo é diferente de predação. Predação é interespecífico. Canibalismo é intraespecífico. São indivíduos da mesma espécie se alimentando de indivíduos da mesma espécie. Tudo bem? Então, isso é muito comum no reino animal. Se o bebezinho nasceu com algum probleminha, a fêmea já vai lá e já come e já faz a seleção natural. Tá? Ou, muitas vezes, um estresse provocado num zoológico, numa jaula, pode fazer com que a fêmea venha a predar o próprio filhote também. Bastante comum isso em mamíferos, principalmente. Tá? Inquilinismo. Inquilinismo, como o próprio nome já diz, ele é um inquilino. Pode aparecer também o epifismo. Epi, de epiderme, fismo, de planta. Então, são plantas que ficam sobre outros indivíduos. Tá? No inquilinismo, nós temos o exemplo clássico aqui, que é a orquídea e a árvore. Então, a orquídea ela fica lá grudada na árvore e ela usa a árvore como um substrato, como uma casa. Então, é como se a orquídea fosse um inquilino, tá? Como se ela pagasse aluguel. Só que nessa relação, ela não prejudica a planta em nada. A orquídea não é um parasita. Ela não retira a água da planta. Ela retira a água do ar, da umidade, e ela é verde, ela faz fotossíntese, ela produz o próprio alimento. Ela não é um parasita. Por isso que ela é o quê? Um inquilino, tá? Daí o termo inquilinismo. É uma relação interespecífica, porque ocorre entre uma orquídea e outras espécies de árvores, e harmônica. Por que é harmônica? Porque é uma relação benéfica, onde a orquídea será beneficiada sem prejudicar a árvore. Beleza? Fechou então, galera? Era isso que eu tinha para passar para vocês, da aula 11 e da aula 12. E é isso aí. E a nossa próxima aula vai ser sobre poluição. Beleza? Um abraço, galera. Até!